Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O início da campanha eleitoral trouxe para a comunidade acadêmica uma série de questionamentos sobre a relação entre o pleito em si, a universidade enquanto instituição pública e especialmente seus servidores e servidoras. Nesse cenário, o que está legalmente autorizado e faz parte do processo democrático e o que seria arbitrário, por exemplo. No ponto de pauta de hoje falaremos disso e, para tanto, temos como convidado Everton Padilha, advogado sócio do escritório Wagner Advogados Associados, escritório que presta assessoria jurídica para a Sedufisme. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são questões legais entre universidade e eleições. Everton, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade em falar conosco. Olá, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje tratando de assunto de tanta importância, né? Um assunto tão relevante nesse momento que a gente vive, que é justamente liberdades, e as liberdades têm que ser realmente prezadas, né? Cuidadas. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui na nossa fala. Everton, historicamente o campus sempre foi um ambiente de debate de projetos, de programas de governos e de manifestações públicas em período de campanha eleitoral. Sempre houveram panfletagens em espaços como a saída do restaurante universitário, já foram realizados diversos debates entre candidatos e candidatas dentro da própria universidade. Enfim, a pergunta é: o que mudou no último período do ponto de vista da legislação eleitoral no que toca o que pode e o que não pode no espaço do campus? Perfeito, Rafael. De fato, esse é um questionamento que tem sido feito com bastante frequência, né? Em várias instâncias que a gente atua, não só nos atendimentos diretos, mas também nas discussões aí nos fóruns jurídicos que a gente tem participado. A priori, quanto à legislação eleitoral, nada mudou. A legislação eleitoral é a mesma, né? Pelo menos em relação a este ponto especificamente. Não há nenhuma alteração significativa. O que há são debates jurisprudenciais em relação a determinadas situações. Mas talvez o que mais tenha alterado hoje o cenário nacional é a ascensão de determinados grupos aí no âmbito social que possuem aí muita resistência ao exercício pleno da democracia no país, né? Grupos esses que fazem aí apologia ao retorno da ditadura militar, por exemplo, né? Que são aí defensores do escola sem partido, enfim. Então, essa ascensão desses grupos certamente aí tem acirrado o comportamento e os ânimos do país, não só na esfera política, como também na esfera jurídica. Lembrando que o político, muitas vezes, se mistura com a questão jurídica, né? E a gente tem isso com bastante frequência. Essas decisões, muitas vezes, acabam extrapolando a própria norma que regulamenta a matéria. Mas o que nós temos de novo sobre isso, né? E aí é uma decisão muito interessante, e aí essa decisão ela também entra no contexto não só jurídico, como também político, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal em uma medida chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, é a DPF 548, para ficar mais fácil, é uma ADPF, né? Essas ADPFs discutem aí eventuais descumprimentos de preceitos fundamentais da Constituição Federal em relação a decisões judiciais. Essa ADPF 548, ela teve uma liminar deferida lá em 2018, ela teve um julgamento de mérito em 2020, e ela se refere a uma série de decisões judiciais que determinavam a busca e a apreensão de materiais de campanha eleitoral em universidades e associações de docentes, e a proibição de aulas com temática eleitoral, reuniões e assembleias de natureza política, enfim, eram decisões assim as mais absurdas possíveis, né? E o que aconteceu de ordem prática? O Ministério Público propôs, então, essa ação direto no Supremo Tribunal Federal contra essas decisões judiciais dos juízes de primeira instância que mandavam fazer essas buscas e apreensão.
que acontece? Qual era a tese? A tese era justamente a liberdade de cátedra, a liberdade o livre pensamento, a liberdade de manifestação desse pensamento, a liberdade de ideias no âmbito das universidades, desculpa. E essa decisão foi favorável ao pedido do MPF, reconhecendo tais direitos e suspendendo inicialmente a aplicação dessas decisões e depois revogando seus efeitos de forma definitiva lá em 2020. O que significa dizer? Significa que o espaço do campus, e no espaço do campus, não há qualquer restrição ao exercício de reuniões, assembleias, manifestações, debates, né? Isso deve haver, em especial no âmbito do ensino, né? A livre manifestação de opiniões, segundo a decisão da ADPF, não sou eu que estou dizendo, é o próprio STF, que a livre manifestação de opiniões e debates deve levar em consideração, inclusive, a realidade política conjuntural do país. Digo mais, né, e aí é uma conclusão lógica com base na decisão do STF. É saudável esse debate no âmbito acadêmico, não há como duvidar disso. Mas agora, o que é possível e o que não é possível? O que não é possível de ordem prática é a utilização de bens da universidade, por exemplo, para fins de realização de propaganda eleitoral, né? Ou até mesmo de recomendação, né, de voto em determinado candidato ou partido. Então, utilizar meios da instituição para fins partidários, para fins de campanha eleitoral, de campanha política, não é autorizado por lei. É isso que desautoriza. Agora, o debate, a discussão, tu entendeu? A livre manifestação de ideias no âmbito da universidade, dentro do campus, dentro de sala de aula, é perfeitamente saudável e regulado por lei. E no que toca o espaço da sala de aula? Sobre esse ponto eu quero fazer duas perguntas. A primeira delas é: como se deve proceder quando a política, e no caso nós temos um presidente que tenta a reeleição, ou seja, é presidente e candidato ao mesmo tempo, como se deve proceder quando a política institucional permeia os temas que precisam ser abordados em sala de aula? Rafael, essa é uma situação realmente bastante delicada, de fato, e é importante a gente trazer aqui algumas observações sobre esse tema, né? Na sala de aula, o debate é livre, principalmente em nome desses preceitos constitucionais, tais como liberdade de pensamento, liberdade de cátedra, no âmbito da educação. Esses preceitos estão lá, dispostos no artigo 5º da Constituição Federal, dispostos no artigo 206 da Constituição Federal, né? O próprio artigo 207 traz isso. Então, temos que ter o respeito a essas disposições constitucionais que garantem aos professores essa questão da liberdade de pensamento, a liberdade de exposição de ideias, o debate de ideias, né? E isso aí a gente não está falando de um lado ou de outro, a gente está falando do debate comum de ideias e aí as discussões que são saudáveis. A cautela que se aconselha, na verdade, ao professor no exercício das suas funções como professor, né? Vamos falar sempre no exercício da função como servidor público, como professor, é que evite, ou melhor, né, que não se recomenda, né, ou melhor, não se deve recomendar o voto em determinado partido ou candidato. A lei traz essa disposição, quer dizer, em sala de aula, a campanha eleitoral ela não é permitida. O debate é permitido, a campanha eleitoral é que não deve ser levada para as classes e bancos escolares, né? Podendo, entretanto, haver aí a livre manifestação de opinião e posição, seja do professor ou dos alunos em relação àquela situação. Já fora do ambiente, né, fora do ambiente acadêmico, não há qualquer restrição, até mesmo para o exercício da campanha eleitoral. Até mesmo para o exercício da campanha eleitoral, fora daquele ambiente, o servidor público está absolutamente guarnecido pela norma, assim como qualquer outro cidadão. A segunda pergunta sobre a sala de aula é a seguinte:
o que pode e o que não pode em termos de manifestação eleitoral na sala de aula em si. E nisso estamos falando tanto de docentes quanto de discentes. É permitido o uso de adesivos, a presença de panfletos ou até manifestações públicas de apoio a candidatos ou candidatas? Bom, Rafael, em relação aos discentes e às discentes, é permitido qualquer manifestação. Então, os alunos não há qualquer restrição em relação à exposição do seu voto, enfim, não há qualquer tipo de restrição em relação a isso. Já em relação aos docentes e às docentes, né, assim como qualquer outro servidor, é expressamente proibido fazer campanha eleitoral utilizando os meios e patrimônios públicos. Isso nós já dissemos anteriormente, né? Ressaltando sempre que é livre a manifestação de ideias e opiniões, porém, sem recomendar um candidato. Então, só para reforçar esse entendimento, né? A utilização de meios e patrimônio público é muito restrito, na verdade, não deve ser utilizado para fins de campanha, né? Nesse sentido, a distribuição, por exemplo, por parte do servidor público, de panfletos, de apoio a determinado candidato, em horário de trabalho e nas dependências da universidade, não é legalmente recomendável, né? Então, lembrando que essas restrições elas não estão aplicadas aos alunos, a gente está falando aqui da atuação dos professores e professoras, né? Porém, como já dito, fora do horário de expediente das dependências da universidade, o servidor público pode fazer campanha política, recomendar o voto a candidato, a partido, sem problema algum. A questão é a pessoa do servidor no âmbito do seu exercício das suas atividades dentro da instituição, né? Em relação à utilização de adesivos, bottoms, né, o que ocorre de ordem prática? A legislação é omissa em relação a essa situação. Ela não traz expressamente a vedação para isso, e nem a liberação, né? E aí a gente vai aquela questão do princípio da legalidade, o que não está previsto é permitido, e aí para o servidor público o que só pode fazer aquilo que é previsto em lei, né? Então nós temos aí toda uma discussão semântica, uma discussão de interpretação, né, da norma, e que pelo fato de haver aí uma omissão nesse ponto, fica essa discussão a critério da interpretação do operador do direito, né? Mas temos decisões das mais variadas, existem decisões que fazem a analogia, por exemplo, à lei das eleições, né, a lei eleitoral, que é a lei que trata especificamente do que pode e o que não pode fazer nas eleições, a lei 9.504 de 97, em que ela permite, por exemplo, que o eleitor vá votar com a camiseta do seu candidato, né? Com o bottom do seu candidato, com adesivo, né? Até mesmo com baluarte, bandeira, enfim, desde que esteja recolhida. Há decisões que fazem menção a isso também para esse tipo de situação. Mas é importante deixar claro que expressamente a nossa legislação não traz disposição expressa sobre essa questão. Falando agora dos espaços privados de servidores e servidoras públicas, como as redes sociais, por exemplo. Embora pareça uma pergunta um pouco óbvia, muitas pessoas relatam dúvidas e receios sobre isso. Mas então, o que pode e o que não pode no que toca à disputa eleitoral e o uso desses espaços, como as redes sociais, por servidores e servidoras? Perfeito. De fato, isso, apesar de ser aparentemente uma questão lógica, tem levado muita dúvida realmente às pessoas, né? Nesse caso, a manifestação é livre, ou seja, fora do ambiente do horário de trabalho, não há qualquer restrição à manifestação ou até mesmo campanha eleitoral no âmbito das suas mídias ou redes sociais privadas do servidor, né? Lembrando que isso está restrito à sua vida privada, né? Uma coisa é o seu trabalho, a sua atividade funcional, e naquele exercício deve estar restrito, tem restrições, mas na sua vida privada, o exercício do direito, até mesmo de promover campanha política para determinado candidato fora do horário de trabalho, não há qualquer vedação expressa na lei. Para encerrar, o que deve ser feito no caso de se presenciar uma atitude, um comportamento ou uma situação
que diz respeite à legislação eleitoral em sua relação com a universidade, ou também o que deve ser feito perante uma ação arbitrária que fere essa legislação e tolhe os direitos da comunidade acadêmica nesse período eleitoral, como censuras, perseguições, etc. Perfeito. É importante a gente dividir esse questionamento em 3 momentos, né? Em 3 momentos importantes, né? Primeiro, eu acho que inicialmente é importante dizer que em caso de excessos ou descumprimento da norma na propaganda eleitoral, por exemplo, né, o mesmo pode ser denunciado diretamente na Justiça Eleitoral junto aos cartórios eleitorais locais. Já a restrição de direitos permite a denúncia ao Ministério Público Federal, sendo importante que, havendo restrição a direitos dos servidores, dos professores, né, ou até mesmo dos alunos, que essas situações sejam levadas às suas entidades de classe, seja os professores, sejam os alunos, através do DCE, que sejam levadas essas discussões que podem vir ao Ministério Público. Mas, no caso de possíveis censuras, a manifestação de ideias, recomenda-se que os professores também procurem o sindicato, que o sindicato possa levar a discussão ao Ministério Público, mas com as respectivas provas, que traga pelo menos um indício de prova do que está sendo denunciado, né? Podem ser tweets, podem ser e-mails, podem ser mensagens, pode ser testemunhal, né? Ou outra prova que eventualmente for cabível nesse caso, né? Isso vai facilitar a denúncia e a discussão. E lá, recuperando aquela questão da ADPF 548, desde aquela ADPF, o Ministério Público tem mantido em aberta uma linha de contato, né, diretamente com o Ministério, para que se faça essas denúncias especificamente em período eleitoral. É claro que, eventualmente, a gente vai barrar em algumas questões aí de procedimentos internos do Ministério Público, mas o fato é esse, é possível sim levar a discussão e utilizar inclusive os fundamentos da ADPF para o desdobramento dessas investigações. Então, três hipóteses, ou a denúncia referente aos exageros e descumprimento da norma na propaganda eleitoral pode ir no cartório eleitoral. Todas as demais situações, conversa com o sindicato, vamos ao Ministério Público Federal, se for o caso, e se for o caso, também podemos aí, eventualmente, buscar ações judiciais cabíveis também, lembrando que todas as pessoas, e aí independente do momento político que a gente está vivendo, do momento eleitoral, qualquer pessoa pode ser responsabilizada por aquilo que diz, seja na forma das redes sociais ou não. Então, havendo uma espécie de confrontamento do direito pessoal, do direito moral, é possível, sim, buscar aí o ressarcimento e a penalização dessa pessoa, seja na esfera civil ou seja até mesmo na esfera criminal. Everton, eu gostaria de agradecer imensamente pela tua atenção e disponibilidade em falar conosco. Certo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que é muito importante que a gente debata. Esse é um canal aberto, né? É importante dizer que a assessoria jurídica do sindicato está à disposição para poder auxiliar os professores, poder auxiliar a entidade naquilo que eventualmente apareça. É importante dizer que o nosso texto constitucional, lá no artigo 5º, inciso 4º, ele prevê expressamente a liberdade de pensamento, a livre manifestação como um direito constitucional individual fundamental, né? Além disso, também no texto constitucional, nós temos lá o artigo 206, inciso 2 da Constituição Federal, que trata da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Isso está previsto no texto constitucional, né? Ninguém nos tira isso, está lá, né? Outra questão é, logicamente, o artigo 207 da Constituição Federal, que prevê a autonomia universitária, e, por fim, destacar essa decisão da ADPF 548 do STF, que é uma decisão que garante justamente a aplicação desses direitos que eu citei aí anteriormente. Então, em suma, é importante a gente dizer que a legislação aplicada, ela garante o direito à liberdade de expressão e o pensamento no país, e devemos, sim, lutar para que esse texto constitucional seja efetivamente cumprido. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença de Everton Padilha,
advogado sócio do escritório Wagner Advogados Associados, escritório que presta assessoria jurídica para a Sedufisme. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.